Deus Criador dos céus, da terra, de todo o universo e tudo que neles há. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículo 11. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, se-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim es. A terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 2. E havendo Deus acabado, no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra,
Quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus,